Como a ideia desse curso é deixar ele o mais simples possível e acessível, nós vamos precisar apenas de lápis, borracha e papel, seja papel sulfite, de caderno, qualquer papel serve, desde que dê para riscar tá ótimo. Como o foco é aprender o desenho de observação, lápis, papel e borracha são materiais fáceis de achar e deixei o mais simples possível para te mostrar que não é o material que faz uma boa arte e sim quem usa ele. Perfeito, então, lápis e papel na mão, vamos para a parte prática, porque quando falamos de desenho, prática e teoria andam sempre juntas. Se esse é o seu primeiro contato com o desenho, ou se você já desenha, eu quero te dar algumas sugestões, né? Antes de você começar a fazer qualquer desenho, ou treinar, estudar, sugiro que você faça alguns exercícios para soltar a sua mão e melhorar o controle, né? Melhorar a sua precisão na hora de fazer um traço, um risco. Porque quando falamos de um desenho de observação, vamos observar um objeto, tentar reproduzir ele no papel, copiar e chegar o mais perto possível, deixar o mais parecido possível, certo? Então, esses traços, né, ter o controle do traço é muito importante para você ter um bom resultado e fazer com que seu desenho pareça de fato com o seu objeto de estudo. São dois exercícios e eles são simples. O primeiro é rabiscar, literalmente rabiscar o papel para soltar a sua mão, você vai ver que isso é muito divertido. E o segundo é para controlar o nosso traço, melhorar a nossa precisão com o lápis. E vamos treinar dois tipos de movimentos, que é o movimento com o braço e o movimento com o punho. Os traços usados com o movimento do braço, ele é usado para blocar o nosso desenho antes de colocar os detalhes. Esses traços são mais leves e fracos, apenas para marcar o papel. O traço usando o movimento do punho é o traço mais preciso, onde você tem um controle maior desse movimento e ele é usado para detalhar e refinar o desenho. Aqui eu te mostrei que existem essas maneiras de traçar, mas não se prenda a elas assim. Não fique pensando qual o momento certo de usar. Lembre-se que o traço com o braço te permite fazer uns riscos mais amplos, maiores, né, e mais leve para você blocar a sua imagem. E o traço com o punho, o risco com o punho, te dá uma maior precisão e ele é usado na maioria das vezes para fazer os detalhes, aqueles riscos menores. Então não se prenda a isso, lembre que eles existem, treine esses movimentos para você ter um controle maior do seu traço. E agora nós vamos usar esses movimentos, né, com o punho e com o braço para fazer os exercícios na prática. Os exercícios para melhorar o seu controle, a precisão do seu traço, consistem em fazer triângulos, círculos, quadrados, linhas retas e onduladas. A ideia do exercício é você fazer essas figuras de diversos tamanhos, um pequeno, um médio e um maior, repetindo essa figura 5 vezes. Isso vai te dar um controle maior do seu traço. Vai ser um pouco difícil no começo, normal. Você vai perceber que com o tempo, dia após dia, você vai tendo um controle maior e você vai conseguir não sair fora daquele traço, entende? Então, para começar, eu quero te propor uma dinâmica de começo de curso. Eu quero que você desenhe o nosso Narutinho, o nosso objeto de estudo, com o que você sabe, com o que você conhece sobre desenho. Não se preocupe com a qualidade, né? Não se preocupe em fazer um desenho incrível, eu só preciso que você desenhe com o que você sabe, para a gente pegar esse desenho inicial e comparar com o final. Então, no decorrer do curso, nós vamos fazer esse mesmo desenho, só que respeitando as etapas de blocagem, características de sombra e a finalização. E aí, no final, vamos comparar o seu desenho inicial antes do curso e o seu desenho final depois do curso. Essa dinâmica é para evidenciar a sua evolução. Na hora que nós formos comparar o seu inicial com o seu desenho final, vai dar pra ver essa evolução, porque a evolução é coisa tímida, ela é construída aos poucos, né? Diferente do erro, que assim que você erra você já consegue perceber. Então a evolução é diferente. E com essa dinâmica dá para entender também como é importante ter um processo na hora de criar ou de copiar um desenho, certo? Não fique chateado, frustrado ou não desanime se o seu desenho não ficar parecido com a nossa imagem de referência, né, com o nosso objeto de estudo. Tá tudo bem, essa não é a ideia da dinâmica, não é deixar ele bonito logo de primeira. A ideia é a gente, com que você faça o desenho com a técnica que você tem, com o conhecimento que você tem, pra gente comparar com a que você vai adquirir e com o desenho, comparar com o desenho final depois do curso, tá? Então essa é a ideia.
Lembre-se que feito é melhor do que perfeito. Não se preocupe então com a estética agora, se preocupa em fazer essa atividade, porque vai ser muito importante e ela faz parte do processo, tá bom? Errar é normal, tá? Ainda mais quando você está desenvolvendo uma nova habilidade, que é essa habilidade de desenhar. Então se acostume com o erro, vá de peito aberto, olha para aquilo ali e fala, ok, não está parecido ainda. Isso é um primeiro passo para desenvolver uma nova habilidade, né? Então eu estou aprendendo, ok? Tá tudo bem errar. No próximo vídeo nós veremos as 3 etapas de como copiar um desenho, né? Então a primeira é blocagem, segunda detalhes e sombras e a terceira a finalização. E nesse vídeo eu vou começar a te mostrar como seria interessante você pensar na hora de fazer um desenho. É como se fosse uma receita para sempre você ter um bom resultado, ter aquela segurança de que você vai começar um desenho e ele vai ficar muito interessante no final. Só que você não pode pular etapas, você tem que seguir uma por uma para ter essa certeza, beleza? Então eu te espero no próximo vídeo.